paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus Santo, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez termos juntos esse privilégio de aprendermos a Tua Palavra. Sabemos, Pai, que somente o Teu Santo Espírito pode nos ensinar, pode nos dar maturidade cristã para aprendermos mais de Ti. Somente Tu és mestre, ó Deus, e mestre por excelência. Abençoe esta aula, abençoe cada irmão, cada irmã, cada igreja que tem se comprometido com o ensinamento da Tua Palavra. Pai, que o Senhor venha nos direcionar através do Teu Espírito Santo. E que nós possamos, Pai, aprender mais de Ti e assim ensinar a Tua Santa Palavra. Eu oro já te agradecendo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que bom, né? Podemos estar aqui. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. São bem-vindos, sois bem-vindas. É um prazer em Cristo Jesus ter você por aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Então, claro, vou aqui me apresentar. Meu nome é missionária Luciene Neto Faria. Sou aqui da cidade de Juiz de Fora. Inclusive, eu quero saber de qual cidade você é. Vamos aí nos conhecer mais um pouquinho. Eu sou daqui da cidade de Juiz de Fora, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares. E lá eu contribuo ali na Escola Bíblica Dominical como superintendente da nossa EBD e também como professora da EBD. Como sempre eu falo para vocês, desde o início da minha conversão, que foi no ano de 2004, eu sempre tenho pedido a Deus para que me ensine a sua palavra. Sempre participando da EBD, de seminários da EBD. Então, por aqui estou, para junto de você aprender um pouquinho aí mais de Deus. Lembrando que somente Cristo é o mestre e mestre por excelência. E claro, eu quero também te convidar aqui para que você dê o seu like, para que você se inscreva no canal e para que você ative o sininho, para quando nossos vídeos chegarem, você possa receber notificação. Então, vamos lá? Estamos aí na nossa lição 10, passando rapidinho, né? Lição 10 desse primeiro trimestre do ano de 2025. Estamos na lição 10, que tem por título: O pecado corrompeu a natureza humana. Todo esse trimestre nós estamos estudando essas lições, a lição bíblica. Todo esse trimestre as lições, elas são em defesa da fé cristã, esse é o título, combatendo as antigas heresias que se apresentam na nova aparência. Nossa editora, né, é CPAD. Então, nós vamos aí ver essa lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Gênesis, capítulo 3, versículo 1, 6 e 7. E também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo do 12 ao 14. Então, vamos ler? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore de jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora nós vamos ler Carta aos Romanos, capítulo 5,
versículo 12 ao 14. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Nós vamos ver os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Ponto 2. Mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Ponto 3. Pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, hoje, nós vamos aqui estar falando sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Nós já vemos aqui dentro do nosso texto áureo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver aqui nesta lição, a realidade do pecado é o tema dessa lição. Ou seja, o pecado não é uma história. O pecado é uma realidade. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a santidade e a perfeição do Senhor. Contudo, através do advento do pecado, essa imagem ela foi o quê? Distorcida. No capítulo 3, no livro do Gênesis, versículo 1 ao 2, nós vamos ver todo esse capítulo 3 também, ele está ali trazendo sobre esta queda. Nós vamos ver que o Senhor criou o homem, Deus criou a mulher, criou um ambiente perfeito para que o homem pudesse ali viver, e dentro de todas as coisas que Deus criou ali no jardim, né, do Senhor, para que o homem pudesse viver, Deus deu uma ordem. Em tanta liberdade que o homem tinha ali no jardim do Senhor, haveria só algo que o homem não poderia fazer, que era o quê? Comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor fala para Adão, ele fala, olha, que poderia comer o quê? Livremente de toda árvore de jardim. Em Gênesis, nós vamos ver que o Senhor ele faz brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E no meio desse jardim tinha-se a árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. Quando nós vamos ver, o Senhor ele dá uma ordem a Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, a liberdade que Adão, que Eva tinha dentro daquele jardim. Havia grande liberdade dentro do jardim, porém, que da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. E o Senhor vai dizer mais assim, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, nós estamos vendo que quando chega o Gênesis 3, capítulo 1 e 2, nós vamos ver o diabo, ele em forma da serpente, para estar ali induzindo Eva a pecar. E ele chega de uma forma ardilosa, dizendo, olha, você não pode comer de todas as árvores. E a mulher fala, não é de todas as árvores, somente árvores da ciência do bem e do mal. Aí o inimigo, né, o diabo, ele vem falando, porque se você comer, você será igual a Deus. Então nós estamos vendo, o autor do pecado é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Então, quando nós vamos ler ali Ezequiel, capítulo 28, vai falar sobre o rei de Tiro. Quando nós vemos texto também ali em Isaías, no capítulo 14, versículo 12 e 15, nós estamos vendo aqui, Ezequiel 28,
quando vai falar ali, nos dá a entender que ali está falando o quê? Do dia que o Lúcifer, que era um querubim, ele era um querubim, e ele foi expulso do céu. Por quê? Ele usurpou ser igual a Deus, usurpou querer o trono de Deus. Então ele foi expulso do céu. E ele não foi sozinho, veio com a terça parte dos anjos. Aí, muitas das vezes, alguns pontuam e perguntam, mas como isso aconteceu, gente? A origem do mal, ela se teve, essa manifestação do pecado, ela foi na esfera celestial. A queda de Lúcifer, denominado a estrela da manhã, foi a manifestação desse pecado, dessa rebelião, foi na esfera angelical, ou seja, foi no tempo eterno. Então, quando ele é expulso do céu, nós vamos ver Deus vindo a essa terra, de acordo com o livro de Gênesis, essa terra, né, no princípio criou Deus todas as coisas, e ele vem a essa terra, a terra é sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Então Deus, ele começa a criar todas as coisas. Deus cria o jardim, cria o homem e a mulher, e nós estamos vendo que o diabo, ele toma a serpente e ali vem seduzir, vem induzir a mulher a estar ali pecando, ou seja, aí ela está desobedecendo a única ordenança, né? A única limitação, o único critério que Deus tinha dado ao homem e à mulher dentro do jardim, que poderia ter toda a liberdade de comer todas as árvores, porém, a única árvore que não era para eles comer, era da ciência do bem e do mal. Então, nós estamos vendo ali o diabo, ele tomando essa serpente para seduzir a mulher, para ela o que? Pudesse desobedecer a Deus. Então, nós entendemos que, então, nessa rebelião que começou na esfera angelical, no tempo da eternidade, essa rebelião se iniciou e ali o inimigo, ele manifestou em uma serpente para estar ali fazendo com que Adão, fazendo com que Eva pecasse. Então, nós estamos vendo que quando o diabo foi expulso do céu, que ele era um querubim, agora ele foi expulso do céu, veio a terça parte dos anjos com eles. E esses anjos, nós cremos que hoje conhecemos como demônios. Então, nós estamos vendo que a intromissão da serpente no jardim já era o querubim que foi expulso, agindo por meio dela. Ou seja, como eu falei para vocês, novamente pontuo, essa manifestação do pecado, ela deu origem na esfera angelical, no tempo eterno, e agora nós vemos ali o diabo, ele tomando a serpente. Isso precisa ficar bem claro para nós. Acontecendo isso, o texto diz que os olhos foram abertos, Nós vamos ver que o Senhor falou com eles, olha, se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. E quando eles comem dessa árvore, o que acontece? Nós vamos ver que os olhos deles, né? Os olhos deles são abertos. Nós vamos ver que eles percebem que estão nus, que eles se envergonham daquela nudez e que eles vão tentar se esconder. O que nós vamos ver? Que os olhos foram abertos, mas nós vemos que o coração deles foram fechado, no sentido de quê? Que agora eles perderam a comunhão com Deus. Ali houve uma ruptura. O que é a morte? Quando o Senhor falou que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam, era o quê? A morte quer dizer o quê? A morte quer dizer separação. Ou seja, que eles
perderiam a comunhão com Deus. É claro para nós que não houve a morte física de Adão e Eva, porque eles saíram do jardim, mas houve-se a morte espiritual. Houve-se essa morte espiritual, essa separação. Então, desde ali, o pecado faz separação do homem para com Deus. Então, o que nos afasta de Deus é o pecado. Porém, mesmo antes que Deus trouxesse ali para Adão e Eva a consequência do pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver ali o proto-evangelho. Ou seja, o proto-evangelho é o primeiro vislumbre da salvação, aonde o Senhor vai dizer que ele porém inimizade entre ti e a mulher, ele falando ali, e entre a sua linhagem e a linhagem dela. Ao Senhor falar, ela te esmagará a cabeça e tu lhe esmagará o calcanhar. Ou seja, ali o vislumbre da salvação, proto-evangelho, aonde o Senhor já deixa claro que virá um da linhagem ou um do ventre da mulher que esmagaria o quê? A cabeça da serpente. E quem é? É Jesus Cristo. Então, aqui nesse proto-evangelho conhecido, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver que ali o Senhor já deixa claro que viria o plano da redenção. Ou seja, outrora ali houve-se a queda, o pecado, mas o Senhor já traria o Redentor, a redenção para a humanidade, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, depois que tem o proto-evangelho, que vem a sentença para o casal. Então, nós estamos vendo que, por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte. Outra coisa, e quais são a consequência desta queda? Ora, aí é o pecado original, né, que é conhecido no latim peccatum originale, que é o pecado herdado dos nossos pais. Toda criatura, ela é culpada em Adão. Salmo 51, versículo 5, também Salmo 58, versículo 3. Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 5, no versículo 12, ele fala que a morte espiritual foi passada a toda a criação. E se essa morte espiritual, ela foi passada a toda a criação, todos nós precisamos o quê? Ter um encontro com Cristo, que a nossa redenção, ela vem de Cristo. Então, todos pecaram. Então, estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Então, nós vemos a consequência dessa queda vindo desde o jardim do Senhor no Éden. A extensão desse pecado. Onde que é a extensão deste pecado? O pecado, ele se estende o quê? A todas as pessoas que foram se corrompeu toda a totalidade. Então, todo ser humano, Davi fala, em pecado eu nasci do ventre da minha mãe. O que ele está falando? Desta queda pecaminosa. Quando Davi fala isso, é no Salmo 51. O que está acontecendo no Salmo 51? Nós entendemos que o contexto desse salmo é quando Davi estava adulterando e ali escondendo de todos ali do povo. Mas Deus usa o profeta Natã para chamar Davi, abrir os olhos de Davi sobre o pecado que ele estava cometendo. Então Davi fala, em pecado nasci da minha mãe, desde o pecado original, ou seja, essa tendência pecaminosa que todo ser humano ele tem. Por isso que nós precisamos o quê? De olhar para Cristo, o nosso Redentor, que através de Cristo ser habitado em nós, o Espírito Santo, que nós passamos pelo processo de quê? Da regeneração. Então, nós estamos vendo a extensão do pecado. E todo ser humano, ele é incapaz de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços.
Não há nada que o homem faça que lhe torne capaz sozinho de reconhecer os pecados. Precisa-se o quê? Todos nós precisamos o quê? De Deus, precisamos reconhecer a Cristo e através do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos ver que nossa imagem, como foi criado o ser humano, a imagem de Deus, no ser humano caído, não foi erradicado, mas foi o que? Desfigurado. Não foi aniquilado, mas foi desfigurado, como se perdesse a sua forma original. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm a liberdade de escolha, né? Você vai ver que Josué, no contexto do Velho Testamento, ele fala com o povo: hoje escolheis a quem servais, se a Deus ou aos outros povos. E Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Aí no Novo Testamento fala, né, que aquele que crê no Senhor, ele será salvo. Ou seja, precisamos crer no Senhor como nosso Deus e Salvador. Somente através de reconhecer, para o quê? Para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Todo ser humano. A consequência do pecado veio desde Adão e vai passando a toda a criação. É interessante que muitas vezes, muitas pessoas falam: eu nasci no berço evangélico, então sou cristã desde quando eu nasci. De certo que nascer no berço evangélico é uma bênção muito grande, porque você já tem encontro com a palavra, o ensinamento da palavra, desde criança. Mas o fato, irmãos, que independente de nascer num lar cristão ou não, todos nós precisamos confessar a Cristo como nosso Salvador. Todos nós precisamos confessar o Senhor individualmente, para que através de nós confessarmos, nós possamos ter o Espírito Santo para que venha trabalhar em nós. É o nascer de novo. Nós lembramos ali de João, né, no Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos vindo até Jesus. E o Senhor fala: olha, precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque havia nele ainda aquela ruptura, havia ali aquela morte, né? A morte, o quê? Aquele desfiguramento que houve-se desde lá da queda, que todo ser humano, antes de Cristo, ele estava o quê? Ele estava desfigurado, ele estava o quê? Afastado de Deus, ele estava o quê? Sem comunhão com Deus. A partir de Cristo, o véu do templo se rasgou do alto a baixo e todos aqueles que creem em Cristo se reconciliaram com Deus. Ou seja, desde o Éden que houve aquela ruptura, mas através de Cristo se reconcilia-se com Deus. Por isso que vai falar, a Bíblia vai dizer que somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Tópico 2. A heresia que nega o advento do pecado. Primeira coisa, a palavra advento, ela significa chegada ou vinda. Então, o que está dizendo aqui? A heresia que nega a chegada ou a vinda do pecado. Ou seja, de onde se originou o pecado. Não no termo eterno, mas sim onde originou, que veio para toda a raça humana. Primeiro ponto que nós vamos falar é sobre o pelagianismo. O que é o pelagianismo? É uma heresia mais antiga da história da igreja no tocante da
pecaminosidade no gênero humano. O que é pelagianismo? Primeiro, Pelágio era um teólogo inglês entre o ano 330 e 420. Ele era um monge. Ele chegou a Roma por volta do ano 400. Com a ajuda de Celeste, ele pregou a teologia acerca da salvação. Pelágio, ele era uma pessoa fria e calma. Ele foi expulso de Roma no ano de 418. Pelágio inclinou-se a dar à vontade humana um papel no processo da salvação. O que ele dizia? Que todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. No pensamento de Pelágio, como Adão tinha toda a liberdade antes da queda, Pelágio entendia que toda a criação é assim, como Adão era. Mas a Bíblia ela deixa claro e bem nítido que a partir de Adão, todos nós sofremos com este pecado original. Pelágio entendia que cada alma é uma criação individual de Deus, não herdando por isso a contaminação do pecado. Nós vamos ver aqui a universalidade do pecado no mundo é explicado pela fraqueza da carne humana e não pela corrupção da vontade humana pelo pecado. Então, Pelágio ele entendia assim, que o homem não herda o primeiro pecado do pai. Ou seja, como Adão era antes da queda, assim toda a criação posterior a Adão também nascem assim, sem nenhum pecado original. Então, nós vamos ver que esse pensamento de Pelágio, ele é um pensamento contrário à Bíblia, por isso é uma heresia. Ele entendia também que, embora o pecado da geração, ele entendia que o pecado da geração passada enfraquecia a geração atual. Aí, no tempo de Pelágio, nós também temos Agostinho. Temos que Pelágio, diferente de Agostinho, ele teve ali experiências marcantes em sua vida que o levou ao encontro com a palavra de Deus. Nós vamos ver que no ano de 410, Pelágio e Agostinho se encontram na África. E logo Pelágio compreendeu que Agostinho, que é bispo de Hipona, ele não compartilhava da sua ideia. Por quê? Porque Agostinho entendeu, à luz da palavra, que a vontade humana era insuficiente para livrá-lo do pântano onde se encontrava por causa do pecado. Então, tanto Pelágio entendeu que a forma que Agostinho de Hipona entendia a questão do pecado era muito diferente. Para Pelágio, ele entendia que, a menos que as vontades individuais cooperam com Deus no propósito da salvação, ou seja, que a vontade individual do homem, humana, ela poderia cooperar com Deus no processo da salvação. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Agostinho de Hipona, ele confronta esse pensamento de Pelágio e fala que Pelágio, com esse pensamento, ele está negando a graça divina. Ele negava a graça divina. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E dizendo que, para Agostinho, a regeneração, ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não há nada que o homem faça que ele
que ele faça que pode torná-lo salvo. A salvação é um dom. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Adão pecou, e todos que vieram a partir de Adão tiveram origem desse pecado original, ou seja, estão em pecado. E então esse era o pensamento, né, que Pelágio tinha. E essas ideias de Pelágio foram condenadas no Concílio de Éfeso, que foi no ano de 431. Nossa resposta bíblica: o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. E a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Aqui nós vamos ver que a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade, que é o que? A morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras, confirmado na própria experiência humana. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Jesus se fez pecado por nós. Ele morreu, foi crucificado e não tinha pecado algum. Todo o pecado da raça humana veio sobre Jesus. E Jesus voluntariamente teve morte e morte de cruz. Nós vamos ver aqui o Corão. Ele nega crucificação e morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão, ele rejeita o sacrifício de Jesus. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 23, diz que a cruz de Cristo, ela é um escândalo para o mundo, uma ofensa para todos que estão nas trevas. Vamos ler aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 12. Mas Deus demonstra na prática o seu amor para conosco. Em Cristo por nós morreu, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Porque sendo nós ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais depois de reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, já que todos pecaram. Então nós estamos vendo aqui que em Cristo, a morte de Cristo, nós vamos ver que nos reconciliou. A morte e a ressurreição de Cristo nos reconciliou novamente com Deus. O sacrifício do nosso Redentor nos trouxe de volta a comunhão com Deus. E negar a crucificação e a morte de Jesus é uma heresia, porque Cristo, ele morreu e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e em breve ele buscará a sua igreja. Se Cristo não tivesse vindo voluntariamente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que e deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Era necessário Cristo vir para nos salvar,
para nos restaurar a comunhão com Deus. De acordo com a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele largou-se a sua glória, né? Para que pudesse nos salvar. Então, negar a morte de Jesus, né? O Alcorão, ele diz que não nega a crucificação e a morte de Jesus. Ou seja, que não haveria necessidade que Jesus voltasse para morrer pelos nossos pecados. Ai de nós se Cristo não tivesse voluntariamente vindo para nos salvar. Tópico 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, nós vamos ver aqui pensamentos pelagianistas em nossos dias. Nós vamos ver que essas ideias estão presentes nos nossos dias atuais, nas religiões reencarnacionistas. Nós vamos ver aqui uma dessas religiões, dessa heresia, que é a ciência cristã. Ciência cristã, ela foi fundada por uma mulher chamada Mary Becker, lá ali no ano de 1979, na cidade, ali em Boston, nos Estados Unidos. O primeiro nome deles era Igreja Cristã Cientista. Essa mulher, senhora Mary, ela fundou esse movimento após ter sido curada de uma grave enfermidade por meios hipnóticos. Autora de Ciência e Saúde como chave das Escrituras. A primeira edição chamava-se Ciência e Saúde. Essa obra se tornou para eles um livro sagrado dessa seita e utiliza a Bíblia apenas para confirmar os seus ensinos. Alguns ensinos têm o controle da mente e matéria. Eles falam que não existe o mal, apenas aqueles que existem na mente das pessoas. Eles falam que o pecado, a doença e a morte são irreais. Eles são uma seita, né? Pateísta, né? O conceito diz que Deus é tudo, não existe anjos ou demônios, tudo é pensamento, bom ou mal. Ou seja, eles o quê? Eles negam a existência do pecado. Ou seja, não existe um pecado original. Se não existe um pecado original, supostamente não precisa de ter um redentor. Ou seja, se não tem um pecado original, para que então ter a morte de um redentor? Então nós estamos vendo que isso ocorre nos nossos dias atuais. Eu estava ali fazendo uma pesquisa. Essa seita, ela tem ali os seus templos, né, digamos assim, em 80 países. Até onde eu estudei, em 80 países essa seita está lá. Então nós percebemos o quê? Quantas pessoas estão sendo enganadas, que não acreditam, né, nessa transgressão, no pecado como transgressão desde Adão. Outros também são mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Foi fundada ali em 1830 por Joseph Smith. Segundo Smith, ele diz que Jesus tinha lhe aparecido e disse que todas as igrejas estavam desviadas da verdade e que ele seria usado para restaurar. Creem também que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus pecados. E os mormons, eles têm mais de 30 mil congregações, mas em muitos países eles têm ali os seus templos e, pasmem, quantas pessoas seguem
essa heresia. As pessoas estão entre nós no nosso dia a dia e tendo esses mesmos pensamentos que iniciou lá de Pelágio. Então, nós estamos percebendo na nossa atualidade que eles estão com esses pensamentos, essa teologia antibíblica. E qual é o perigo que traz? Esse perigo para a igreja atual. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, acabam sendo atraídas facilmente por ensinos diferentes. O Senhor vai falar através da vida do profeta Oséias que nós precisamos conhecer as Escrituras. O Senhor fala através do Salmo para meditar nas Escrituras de noite. Quando Josué ele é chamado, o Senhor fala, medita nas Escrituras. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 4, nós vamos, capítulo 4, versículo 4, quando Satanás está ali confrontando a Cristo, o Senhor Jesus vai dizer, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Repetindo o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O que nós estamos vendo nos nossos dias atuais? Um analfabetismo bíblico. É interessante que nós vamos ver que a dimensão de igrejas que levam o nome de Cristo são grandes, mas nós estamos espantados com o tamanho do analfabetismo bíblico. Tem pessoas que só pegam a Bíblia quando vão a um culto semanal. Muitos não conseguem, não leem mais a Bíblia, sendo que através da palavra que nós entendemos e conhecemos a Cristo. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós não temos dúvida daquilo que o Senhor falou. O Senhor fala através de nós, através da palavra. Através da palavra. Vai dizer em Hebreus, havendo Deus falado aos pais, através dos profetas, agora fala através do Filho. O Filho. Aí quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne. O verbo, a palavra. Então nós temos a palavra à nossa disposição para que nós venhamos entender o que a Bíblia fala para nós acerca do pecado. A Bíblia fala para nós desde o Gênesis 3, que ali houve a queda. E o Senhor fala no Novo Testamento que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. E que há somente um que pode trazer essa comunhão de volta. Somente Jesus Cristo, o Senhor. A esperança da igreja desde o Éden, desde a queda, a esperança da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado do segundo Adão. Se por um homem entrou o pecado do mundo, por um homem também aniquilará esse pecado. Por isso que Jesus se fez homem. Por isso que ele deixou-se, despiu-se da sua glória, para que viesse como homem vencer o pecado e assim nos dar a condição de nós nos reconciliarmos com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que lição abençoada. Vamos ler aqui a nossa conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Terminamos aqui
mais uma lição. Eu espero ter contribuído aí com vocês. Quero vos lembrar para que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação. Que vocês tenham uma excelente aula em nome de Jesus e que mais alunos possam estar na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor, te louvamos por tudo que fizestes. Louvamos a ti, ó Pai, pelo cuidado e amor para conosco. Louvamos, Senhor, pela alegria da salvação. Louvamos, ó Deus, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, ter vindo por amor a nós e agora estamos reconciliados com o Senhor. Através do teu Espírito, estamos sendo regenerados, preparados para aquele grande dia, teu encontro com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essa tão rica oportunidade. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia mais e mais. É o que nós te pedimos. Agradecemos a ti. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.